E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo dessa semana e hoje nós vamos falar sobre cirurgia bariátrica. E aí, talvez você fale, pô Rodrigo, mas geralmente você fala de perda de peso, né, de emagrecimento, de uso de medicação, e por que falar de cirurgia? Porque nós temos percebido, isso acontece com vários pacientes, talvez você seja um deles, que muitas pessoas, quando veem a opção, né, ou até a indicação por um médico da cirurgia bariátrica, os pacientes eles ficam muito tristes, né, muito decepcionados, como se ir para a cirurgia fosse uma derrota, né? Ah, você perdeu aí por excesso de peso, vamos para a cirurgia. Então eu queria desmistificar alguns pontos sobre a cirurgia bariátrica e falar que ela pode ser sim uma alternativa muito bacana, muito segura e que pode salvar a vida do paciente, dependendo até das condições que for realizado, certo? Então vamos começar explicando quando que nós pensamos em cirurgia bariátrica. Não é simplesmente porque a pessoa, não consigo emagrecer 5, 10 quilos, eu quero operar. Não, nós temos critérios, né, padronizados pelas sociedades médicas e que até precisam ser atendidos para que o seu plano de saúde libere a cirurgia, que é relacionado ao índice de massa corporal. Você já deve ter visto essa sigla, que é o famoso IMC. Nós fazemos uma conta utilizando o peso e a altura do paciente, não vou explicar, você acha fácil aí na internet, que é o chamado IMC. Se essa conta envolvendo o peso do paciente e a altura, né, o IMC der acima de 40, nós já dizemos que essa pessoa tem indicação de cirurgia bariátrica, sim, se ela já fez tratamentos prévios para perda de peso, acompanhamento nutricional, uso de medicações e não teve sucesso. Já está mais do que indicado pelo excesso de peso que ela tem indicação da cirurgia. Se esse paciente tem o IMC entre 35 e 40 e mais alguma complicação do excesso de peso, por exemplo, pressão alta, diabetes, né? Um problema de coluna, né? Machucou a coluna, o joelho, por conta do excesso de peso, isso já é suficiente também para que você tenha a indicação da cirurgia bariátrica. Então, um ponto importante que a gente tem que levar em consideração. O paciente, para ele pensar em cirurgia bariátrica, ele tem que ter tentado os caminhos tradicionais, né? Feito a reeducação alimentar com exercício físico, não deu certo, fez uso de medicação, fez uso, né, acompanhamento médico com várias medicações diferentes e não teve um resultado satisfatório, mesmo tentando de tudo que existe aí no mercado, independente da parte alimentar, mas o tratamento com medicações também. E tem pessoas que são bons respondedores, como vocês conhecem, né? Tal pessoa usou medicação, perdeu bastante peso, mas nós temos as pessoas que nós chamamos de maus respondedores, são pessoas que mesmo com o uso das medicações em doses elevadas, nós não conseguimos ajudar essa pessoa a perder tanto peso quanto nós gostaríamos. E aí, se esse paciente atende os critérios que eu falei para vocês anteriormente do IMC, nós devemos sim considerar a cirurgia bariátrica para essa pessoa. E não o paciente ver isso como um fracasso, porque a cirurgia bariátrica hoje em dia ela é muito menos invasiva do que ela era 30 anos atrás, onde os procedimentos você tinha que abrir a barriga inteira da pessoa, né? Tirava-se um pedaço do intestino, via de regra sempre, e que acabava tendo alguns efeitos colaterais chatos, né? Então a pessoa tinha risco de ter falta de muitas vitaminas, né? De diarreia e assim por diante. Então nós percebemos que ficou um pouco essa imagem da cirurgia bariátrica, né, como uma coisa, além do paciente ter fracassado, como um procedimento extremamente invasivo, agressivo e cheio de efeitos colaterais. Na verdade, hoje em dia a cirurgia ela é feita por videolaparoscopia. Quer dizer o quê? O médico ele enche a barriga do paciente de ar, entra por 2, 3 furinhos ali, faz a cirurgia pelo vídeo, olhando numa câmera, né, numa televisão, e faz o procedimento ali de uma maneira muito menos agressiva que antigamente. E hoje em dia as técnicas são até mais rápidas e menos invasivas. Ou seja, o paciente ele tem um pós-operatório muito melhor, em poucos dias ele está plenamente recuperado e aí 12 meses, né, um ano de perda de peso, tranquilamente perde 30%, 40% do excesso de peso que ele tinha adquirido. Então, é um resultado geralmente muito bacana e que nós devemos considerar sim para alguns tipos de paciente. Vamos dar um exemplo para vocês.
para vocês. Nós temos um paciente aí que tem 200 quilos, por exemplo, e 1,80 m. Então ele está realmente muito acima do peso considerado saudável. E o paciente tenta dieta, tenta medicações, passa aí por 10, 15 profissionais diferentes em 1, 2, 3 anos e o máximo que ele consegue perder são 10, 15 quilos e o peso volta de novo. Então esse é um caso clássico de um paciente que vai ter o índice de massa corporal acima de 40 e que com certeza tem tudo para se beneficiar da cirurgia bariátrica. Nós temos algumas ressalvas. Por exemplo, o peso é um indicativo para operar, legal, mas o paciente tem que passar por uma avaliação com o nutricionista, com o psicólogo, com o psiquiatra eventualmente, para dizer que esse paciente está num estado emocional legal para que ele vá adiante com o processo cirúrgico que, apesar de relativamente hoje menos invasivo, é um processo importante. Mudanças importantes vão acontecer. Esse paciente tem que estar com o emocional muito legal, para a parte de ansiedade, depressão, caso haja isso no contexto, tem que estar bem controlado. E um outro ponto importante que nós sempre alertamos os pacientes é com o consumo de bebida alcoólica. Nós sabemos que pessoas que ingerem muita quantidade de bebida alcoólica e são candidatas à cirurgia bariátrica é um perfil um pouco mais complicado, porque mesmo que essa pessoa coma muito menos depois da cirurgia, em alguns casos isso acontece, a pessoa pode começar a aumentar a ingestão da bebida alcoólica. Então daí nós queríamos resolver um problema e arrumamos outro, que é a questão da dependência do álcool. Então tudo isso tem que ser avaliado durante o segmento, durante a pré-avaliação para bariátrica, então com o cirurgião, com o endócrino, o nutricionista, o psicólogo dizendo que está tudo certo. Então a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês no dia de hoje é não ver a cirurgia bariátrica como o fim da linha, como fracassei. E não ver ela como uma alternativa ruim, porque em muitos casos ela vai salvar a vida do paciente. Aquele paciente que tinha pressão alta, usava 4 ou 5 remédios, tinha um problema cardíaco, tinha diabetes, muitas dessas complicações pelo excesso de peso podem até ser revertidas. Então a pessoa tomava 10 remédios por dia por conta do excesso de peso, ela passa a tomar 2. Então, além da qualidade de vida melhorar, a quantidade de vida, a gente acaba com certeza com a cirurgia em alguns casos, prolongando e muito a vida do nosso paciente. Então, se esse é um caso para você ou para alguém que você conhece, compartilhe esse vídeo, vamos desmistificar a cirurgia bariátrica como algo ruim para o paciente. Claro que a cirurgia tem que ser avaliada, tem as contraindicações, claro que tem as pessoas que não respondem tão bem, que podem ter alguns efeitos colaterais a mais, mas isto é a exceção. Para a grande maioria dos pacientes, pode ser feito com qualidade, com resultados satisfatórios e com melhora muito importante da qualidade de vida. Beleza, pessoal? Espero que eu possa ter esclarecido os mitos da cirurgia bariátrica aqui. Se faltou mais alguma coisa e ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou estar respondendo a todas elas, beleza? Um abraço e nos vemos no vídeo da semana que vem. Até lá!